Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clubecast, Negócios em Jogo. O Clubecast é o podcast do Clube de Negócios. O Clubecast é um episódio onde empresários reais mostram um jogo de verdade. Aqui não tem conversa pronta. É um lugar para a gente debater as ideias, debater os novos rumos de empreendedores, das empresas que estão empreendendo em novos segmentos. E hoje nós trouxemos aqui dois convidados muito especiais. Rodrigo Mentor, que é sócio fundador e responsável pela área de comunicação e marketing da Bion Global, e o Dr. Luiz Flávio Vinciprova, sócio, gestor e presidente da Associação Médica de Barra Mansa, e também traz aqui muitos assuntos importantes para contribuir com o nosso bate-papo. Antes de começar, eu queria fazer uma parte bem rápida, porque muita gente me mandou mensagem depois do primeiro episódio, me perguntando sobre o que era o Clubecast, pessoas que não conhecem o Clube de Negócios. Então, rapidamente, só para contextualizar o pessoal, é um projeto que veio da nossa empresa, que é uma empresa de ambiente de trabalho compartilhados, é um coworking, uma empresa de ambiente de trabalho compartilhados, e era um projeto antigo nosso, porque nós temos dentro do nosso escopo de trabalho uma série de empresas e profissionais que têm contribuições muito importantes em diversas áreas. Então, toda semana, toda segunda-feira, nós vamos trazer aqui para vocês um deles que vão assim falar sobre os seus negócios assim, no momento em que está acontecendo. Não é conversa pronta, é para saber os desafios e em que ponto esses negócios contribuem no nosso ecossistema como um todo, tá bom? Então vou primeiro convidar aqui os nossos amigos da mesa. Rodrigo, dá uma palavrinha, nosso boa noite aí para a turma que está nos acompanhando. Boa noite a todos. Carlos, obrigado a todos aí do Clube de Negócios pelo convite. Espero que o pessoal goste aí do bate-papo e o pessoal que tiver dúvidas aí também, no final a gente vai estar à disposição aí para poder responder todas as dúvidas e obrigado aí mais uma vez. Perfeito, bem-vindo. Dr. Luiz Flávio Vinciprova, por favor, seu boa noite. Boa noite, Carlos. Muito prazer, uma alegria muito grande estar participando do seu podcast. Um momento importante para a gente divulgar o nosso trabalho e desenvolver a nossa sociedade juntos. Obrigado. Ótimo. Antes de entrar no assunto aqui, deixa eu só fazer uma observação. Dr. Luiz Flávio Vinciprova. Eu estou olhando aqui a sua bio. Olha, presidente da SMBM, Sociedade Médica de Barra Mansa. O currículo é extenso. Conselheiro do CREMERGE, diretor do SOMED RJ, membro do CONED AMB. E aí, doutor, sobra tempo para dormir? Tem espaço aí? Tem sobrado um pouco tempo. Tenho dormido uma média de 6 horas por dia, tá? Tá espremido. Tenho 3 filhos, né? E acordo cedo para fazer o café deles, é um prazer muito grande. Mas os projetos são grandes, mas são prazerosos. O que a gente faz com prazer dá energia boa, né? Então, não. É bastante coisa. Que bom. Eu achei assim, legal, porque a CONED é um Conselho Nacional de Inclusão de Pessoas na área. Explica rapidinho para a gente, porque eu achei interessante isso aqui. Sim, isso é uma diretoria nova da AMB, Associação Médica Brasileira, que é a associação que concede o título de médico e especialistas para os médicos do Brasil, né? Foi criada recentemente essa comissão que visa a equidade, diversidade e inclusão da associação médica, né? Então, é um desafio muito grande, a gente tem muito trabalho, está começando esse trabalho e conversa muito com o que a gente vem debater hoje, né? Que é a parte social. Sem dúvida. Não, sem dúvida, bacana. E aí eu quero lembrar também o seguinte, pessoal, como eu disse aqui no outro episódio, o maior fenômeno de comunicação no Brasil hoje se chama Cazé TV. Eu assisti agora há pouco um jogo da Copa do Mundo, jogo do Brasil, ganhamos, né? Ganhamos, ainda bem. E ele tinha 36 milhões de inscritos no YouTube. E ele é a maior live do YouTube no mundo. É impressionante. Então, assim, como ele tem 36 milhões de inscritos e ele parou em um momento do programa e pediu para o pessoal se inscrever no canal dele, porque, segundo ele, metade da audiência ainda não era inscrita no canal. Então, nós temos quantos inscritos? 16 ou 18? 18? Pô, então assim, eu me sinto no direito de pedir ao pessoal se inscreva no canal, ative o sininho, se inscreva no canal, vem muito conteúdo bom e envie o link para os amigos, porque a conversa hoje vai ser boa. Beleza? Vamos lá? Então vamos começar aqui, olha, assim, um tema que a gente vai abordar hoje eu acho que é muito importante, eu até
conversava aqui no off com os nossos convidados, eu tenho muito interesse no tema e tenho muitas dúvidas também. E eu acho que esse bate-papo assim, vai ser bom para a gente esclarecer, porque eu acho que, como eu, muita gente ouve falar sobre ESG, sobre crédito de carbono e sobre a influência que isso tem nos governos, nas empresas e agora, através da Bion também, envolvendo as pessoas, que eu acho que isso é muito importante. Então, para começar, me fala um pouco, Rodrigo, assim, como é que começou o Rodrigo empreendedor e como é que o Rodrigo, em algum momento, virou uma chavinha lá que essa era uma empresa, uma startup que tinha contribuição para dar, tinha um propósito e contribuição para dar. Onde é que começou? Conta essa história para gente. Vamos lá, Carlos. Até começar, até pelo sobrenome aí, né? Acabou virando um nome de uma empresa, né? A minha, que eu venho da área de seguros, né? A Mentor foi minha primeira empresa que eu criei, a Mentor Seguros. E aí acabou que isso aconteceu aqui na região, né? A gente acabou patrocinando alguns eventos de tênis e tal, e aí ficou o Rodrigo Mentor, e aí virou o sobrenome, né? Enfim, aí eu comecei, Carlos, estou para fazer 50, comecei com 26 para 27, cara. Foi quando eu finalizei ali meu curso de corretor lá atrás, tem 20 e poucos anos, e comecei a empreender com 27. Praticamente tinha um pouquinho de dificuldade de me engajar ou de me identificar com algumas lideranças em alguns negócios, e eu fui por um caminho mais difícil. Digamos assim, que eu, com 27 anos, eu tive que entender um pouco sobre como lidar, né, com um negócio, como liderar uma empresa, né, como você está à frente de um negócio, né? No Brasil é bem desafiador, né, digamos assim, né? Mas a minha carreira na área do empreendedorismo veio com 27 anos, basicamente com a Mentor e a Bion, né? Só fazendo uma correção, a gente se escreve Bion, mas a gente fala Bion. A Bion Global, ela nasceu no meio da pandemia, cara, num momento onde o mundo parou, né? E as pessoas começaram a se conectar muito pela internet, né? Era reunião o tempo inteiro por WhatsApp, por meeting, né? Eu acabei conhecendo muita gente no meio da pandemia e o meu primeiro sócio ali, que a gente começou a conversar muito, foi o Márcio, que ele estava em Portugal. Ele trabalhava com outro produto aqui na época, ele tinha uma empresa aqui no Rio, mas ele morava já em Portugal. Certo. Que fazia sanitização 3D, inclusive a gente fez lá no teu consultório, o Luiz Flávio lembra. Durante o Covid. Na época do Covid. Era uma sanitização que ficava, tipo, 3 meses ou 6 meses, ou às vezes até um ano, dependendo do nível ali de deixar o local blindado contra as bactérias lá, o vírus, né? E o Márcio é um cara que a gente acabou tendo uma afinidade muito grande, porque a gente foi, né, conversando, dialogando e a gente foi buscando nesse bate-papo durante a pandemia ali, como que a gente poderia, cara, fazer algo relevante que a gente pudesse deixar de legado para o mundo, para os nossos filhos, né? E ele é um cara ambientalista, ele é um cara vegano, ele é um cara que tem uma visão diferente de mundo, né? Então... eu sempre gostei de conversar com pessoas que têm uma visão diferente da minha, para que eu sempre busco, né, crescer dessa maneira. Claro. Se a gente vai se conectando com quem tem a mesma visão da gente por não desafiar a gente acaba estagnando, né? Então eu sempre tive essa cultura de me conectar com pessoas, né, que tenham visões diferentes, e o Márcio foi uma dessas, e a gente pegou tendo uma afinidade muito grande. E a gente foi desenvolvendo, né? Foi até o bate-papo que a gente estava fazendo agora há pouco, né? De como surgiu esse desenvolvimento, né? Que foi, a gente foi estudar o crédito de carbono. E o crédito de carbono a gente viu muitas falhas, né? Se o pessoal jogar no Google aí, no Wikipedia, você vai ver que o que significa um crédito de carbono. Ele é um crédito gerado por uma pessoa física ou jurídica que tem algum tipo de ação positiva para o meio ambiente. Só que nunca na história se gerou um crédito para uma pessoa física. Então, até assim, botar o Dr. Luiz Flávio no jogo também, porque ele tem essa percepção bem clara do que é, mas é bom até para o pessoal que tem essa audiência, que tem dúvidas como eu tenho. Então, assim, só para a gente fechar você vem da área de empreendendo na área de seguros,
E aí a Bion hoje, a estrutura são 3 sócios. São você São que 3 está no sócios. Brasil, né? Nós somos uma Climate Tech, né? Uma empresa de tecnologia para a área climática. Uhum. Né? Sou eu aqui no Brasil, o Márcio, Márcio Rodrigues, que é o nosso CEO, fica em Portugal. Certo. E o Douglas Anjos, que é o nosso CTO, né? Responsável da área de tecnologia, ele fica em Orlando. Ele é gestor de projetos de inteligência artificial na Disney e vem do mercado de fintechs também. Ah, legal. Tem Uma Green galera- Tech é diferente de uma Climatech? Só para me entender aqui. O Carlos, Ou são a mesma, são 2 termos para que vão Pode ser, designar o mesmo tipo de modelo de porque negócio? a gente tem uma pegada muito voltada para a questão do clima mesmo, né? De soluções para a crise climática, Uhum. né? De descarbonização, enfim, então aí surgiu esse termo Climate Tech, né? Inclusive a gente foi convidado agora dia 7 de julho, a gente vai estar em São José no primeiro Fórum Brasileiro das Climate Techs. Então já é um jargão que legal. foi ali para as empresas que estão posicionadas nesse Esse segmento. segmento, tá. É. Doutor Luiz Flávio, a gente falou assim, isso começou lá em 97, no protocolo de Kyoto, né? Porque existia as lideranças mundiais, uma preocupação geral com relação às mudanças climáticas, e aí tinha que se estabelecer um padrão, um parâmetro, para que se conseguisse, a longo prazo, né, corrigir ou minimizar os efeitos do efeito estufa, enfim. Como é que surgiu o crédito de carbono? Assim, isso foi uma forma de realmente gerar compensação? Isso funciona para governos e empresas? Eu, na verdade, tenho a parte de saúde, né? A gente está se discutindo bastante isso, né? O médico está saindo cada vez mais da caixinha, né? Do consultório e do hospital, né? E tá entrando cada vez mais. Esse é um papel que a gente tem da sociedade médica, da qual eu faço parte, né? De se envolver com o desenvolvimento da sociedade. É por isso que a gente está aqui hoje. Uhum. E isso, o crédito de carbono, ele é discutido no protocolo de Kyoto, que é muito interessante, está sendo muito discutido e traz a discussão para o Congresso Mundial de Saúde, que vai ser esse ano no Rio de Janeiro. E a gente vai estar inserido nisso, e isso é uma preocupação muito grande da área de saúde, né? Mas, com certeza, a gente vê as empresas buscando essas soluções para o desenvolvimento e certificação, né, de mercado. É muito interessante, é muito importante, né? Tá. Porque, a grosso modo, assim, eu entendo o seguinte, que havia essa preocupação, né, e com as mudanças geradas pela redução da camada de ozônio. Sim. E aí, a longo prazo, tinha que se criar algum mecanismo para que as grandes poluidoras, governos e empresas, contribuíssem para a diminuição dos gases de efeito estufa. Então, um crédito de carbono é quando você tira da atmosfera, sei lá, 1 tonelada de CO2, é isso, Rodrigo? Você tem atitudes que são geram... toneladas, né? O crédito de carbono ele é a partir de 1 tonelada. 1 tonelada. Um crédito de carbono é 1 tonelada de CO2 que você retira da atmosfera. Isso. Tá, e aí esses créditos foram criados... Só que a conta, Carlos, não fecha, né? Se parar assim, mundialmente falando, a gente tem um déficit assim, gigantesco, muito grande. Por isso que eu estava, né, comentando ali que a questão do gap ali que a gente viu, não só de não ter gerado crédito para uma pessoa física, né? Eu falo sempre quando a gente tem que colocar, né, uma luz ali em cima do crédito de carbono, né? A gente vive uma crise climática, né? Queira ou não queira, as pessoas acreditem ou não, às vezes eu não procuro desvencilhar um pouco de questões políticas, porque tem muita gente que fala que a questão da crise climática, a esquerda que abraçou e a direita não acredita muito, né? Eu procuro não me envolver muito nessa questão, mas é uma realidade. Se você parar para ver a quantidade de eventos climáticos que acontecem no mundo, numa velocidade que antigamente era assim, de 10 em 10 anos acontecia alguma coisa pontual, esporádica em algum lugar. Agora é muito frequente. Você vê um terremoto, tsunami, enfim.
Não, e a gente vê Alagamento, os caras assim. nada a ver com política, vamos falar porque Muito, são, cara, são complicado. dados científicos, né? Assim, Realmente. derretimento das calotas, isso é Comprovado, visível, né? comprovado, né? E esse aumento do volume dos oceanos, né? A estimativa é que tinha em 30 anos 1,5 metro de aumento de volume se não se fizer nada. Ou seja, quem tem a casa na beira da praia, Tem daqui a 20 algumas anos, cidades no mundo tem arquipélagos, acho que arquipélago em Samoa, abaladas aí. que vão desaparecer, que estão no Sim. nível. Então, assim, é uma realidade cientificamente comprovada. Eu entendi. Aí vocês. E a gente vem numa transição, né, Carlos? Porque se você parar para ver, a questão do crédito de carbono, ele é um crédito caro, pesado e lento em termos de processo para validação, para ser colocado no mercado, para você aprovar um projeto. Então, assim, geralmente ele é um crédito para grandes projetos também. Você deixa muitos pequenos projetos e as ações das pessoas à margem dele também. Então, é o que eu falo assim, a gente vive numa crise climática que precisa de agilidade, precisa de velocidade. As empresas, as cidades já estão com compromisso, cara, assim, para 2030 agora. A gente está em 2026, né? 2030, compromisso até 2050, né? A gente não pode depender só de um tipo de mecanismo para ser uma salvação e uma solução em cidades e empresas, né? E as cidades, as empresas e as pessoas não mudarem os seus comportamentos, os seus hábitos. É isso que a gente tenta trabalhar na Bion hoje. É muito a questão de mudança de hábito, mudança de cultura, de comportamento, de mindset. Aí é que eu acho que entra a Bion. Entra a parte educacional também. Vocês né? perceberam esse gap de olha só, isso aqui é muito bom, mas é muito grande, não está funcionando, porque muitos governos e empresas não têm tanto interesse em que isso, de uma certa forma, funcione na prática, de uma forma mais ágil. E aí eu acho que vocês perceberam esse gap, que é assim, trazer as pessoas para dentro dessa conversa, né? Justamente. A gente quer trazer as pessoas para o centro da discussão da crise climática, que até então estava tudo muito distante ali com as grandes empresas, com grandes projetos, né? Na verdade, Rodrigo e Carlos, a gente vê também a gente tem um problema cultural no Brasil, né? O problema da educação. Sim. E um favorecimento climático. O Brasil é um país muito equilibrado no clima, né? Então não tem grandes catástrofes aqui. Então nós já fomos convidados no ano passado para participar de uma discussão através da Universidade de Coimbra e do Porto, de uma conversa global sobre as mudanças climáticas. Estão super preocupados com projetos avançados, com preocupação do clima, da temperatura na área do Mediterrâneo, que está aumentando, e até eles não vão conseguir mais segurar esse aumento só depois de 2050 ou 2060, que eles, se tiver muita Se mudança, tudo der certo, né? Se tudo der certo, começa a diminuir, frear o aumento da temperatura. Então, assim, muitas doenças, vamos dizer, muito recurso vai ter que ser destinado para isso. Então, assim, é o que você falou, é imediato. A necessidade de agilidade E nesse ponto, assim, das mudanças climáticas, assim, esbarram muito na saúde pública, né? Total, né? Porque hoje, assim, mesmo alguns países em desenvolvimento, o Brasil, por exemplo, né? Grande parte de esgoto do Brasil ainda não é tratado. Tu pega uma Índia, por exemplo, que é um país que também é um país em desenvolvimento, tem uma escala de desenvolvimento muito grande, mas tem um grande número de pessoas ainda que vivem ainda sem rede de esgoto, sem água tratada, e aí esbarra muito na saúde pública. E a gente sabe que saúde pública envolve muito dinheiro, né? Envolve muito trabalho de governo e muito dinheiro. Então acho que é uma preocupação grande também da área médica em se envolver nessa discussão, né? Exatamente, a saúde ela está cada vez mais cara. Então, se você investe em saúde, você economiza nesse custo crescente da área da custo saúde, né? No Brasil principalmente, mas no mundo também. Bacana. Então a Bion pegou lá o gap e entendemos que temos que trazer as pessoas para dentro dessa discussão. E aí, como é que funciona isso na prática, Rodrigo? Me fala um pouco. Carlos, a gente
A gente começou a desenhar a Bion, cara, assim, como eu falei, né? Desde a pandemia, né? Praticamente a gente está há 5 anos fazendo todo o desenho, porque são muitos detalhes para você estruturar, né, o que a gente vem trazendo de soluções, né, no mercado. Então a gente começou a entender quais são os principais comportamentos das pessoas ou desses pequenos projetos, né? A gente, a gente começou a fazer um trabalho preliminarmente, né, com um parceiro lá de Curitiba, que é um projeto de compostagem urbana, onde a gente foi fazer toda a parte de rastreabilidade, montou todo o processo ali, né, até do baldinho que a pessoa leva, pesa, né, registra, né, e registrando passo a passo. A gente criou uma trilha ali desses processos ali da compostagem até o impacto que essa compostagem tá gerando, né? Então, ali foi um primeiro trabalho com um pequeno projeto que, né, tinha uma certa dificuldade ali de comprovar o impacto que estava sendo gerado e a gente entrou com uma solução de visibilidade de impacto e trazendo a rastreabilidade ali por todo o processo e gerando um ativo ali que chama CAU, né, um crédito de agricultura urbana, que também tem um valor ali, né, de carbono evitado, né, entre outras questões ali envolvendo as ODS da ONU e tal. E esse projeto levou a gente a fazer uma incubação no ano passado, num programa da ONU, junto com a Prefeitura de São Paulo e Curitiba, chamado Biocidades Empreendedoras. A gente passou 6 meses no ano passado e em outubro a gente ganhou a menção honrosa lá no projeto, ficando em segundo lugar nesse programa. E eu até brinco para todo mundo que a gente era um programa da Prefeitura de São Paulo e Curitiba, a gente era a única startup fora do circuito ali do Rio. E aí eu até liguei pro Márcio, falei pro Márcio, cara, eu tô achando que a gente não vai ganhar por conta disso, o cara não deu outra. Mas assim, foi bom porque a gente ficou em segundo, não veio o primeiro, mas validou tudo que a gente estava desenvolvendo, né? Esse conceito de trazer as pessoas ali para a discussão ali da crise climática. E a gente começou a desenhar módulos, né? São trackers, né, que a gente fala ali dessas ações, utilizando o que a gente tem disponível hoje, né, de tecnologia. Então a gente tem várias formas de utilizar ali, né, uma blockchain. A gente tem uma blockchain privada nossa. A gente até lá atrás, cara, assim, é legal de falar, porque a gente, quando começou, estava muito hype ali das criptomoedas, dos criptoativos, do Bitcoin, aquela coisa toda. A gente até pensou, né, cara, vamos lançar um Bitcoin verde, né? E vamos fazer um negócio que a moeda ela vai ser minerada no mundo real e a gente vai ser uma alternativa ali ao Bitcoin para quem quer, cara, investir na preservação do planeta e tal. Só que, cara, assim, a gente pegou um momento muito ruim de projetos e pessoas que faziam lançamentos, captavam dinheiros exorbitantes e sumiam, não entregavam nada. Então a gente foi para o caminho mais difícil, digamos assim. A gente se desatrelou um pouco dessa questão do criptoativo, da blockchain. A gente focou mais em criar uma plataforma de rastreabilidade, de engajamento climático, né? E fazer essa parte das validações, a gente chama de DMRV, né? Que são monitoramento, validação e registro, né? Dessas microações, né? E aí essas microações a gente sempre traz ali um conceito científico por trás, como no caso da mobilidade, que foi o nosso primeiro programa que a gente está lançando, né, de mobilidade sustentável, onde a gente consegue aplicar um protocolo científico ali por trás e criar uma unidade para cada tipo de ação que é feita no mundo real, a gente quantificar quanto que a pessoa está economizando ali, usando uma bicicleta, né, indo de bicicleta para o trabalho, ou indo a pé, uma caminhada, ou usando uma bicicleta elétrica, um patinete elétrico, ou até o uso do metrô também. A gente fez um trabalho
Logo depois da conquista que a gente teve do Biocidades, praticamente o nosso primeiro cliente, foi uma das maiores empresas de transporte e logística da América Latina, que é o Grupo Motiva, que é a antiga CCR. A gente fez um trabalho para eles durante a COP30 de um carbonômetro, que ficou na Estação Paulista, durante a COP30, que fazia toda a validação. Eles têm lá duas unidades do metrô e duas de trem, que são movidos a energia renovável. Legal. E a gente criou uma métrica para poder mensurar cada viagem de cada pessoa que está utilizando o metrô ou o trem, né, deles, em detrimento de estar utilizando outros modais. Não, legal. E aí esse carbonômetro foi muito legal, deu um destaque muito legal para gente. Não, beleza, assim, porque na verdade com essa abordagem você assim, a ideia é colocar as pessoas no jogo mesmo, né? E como é que isso acontece na prática? É um aplicativo? É uma plataforma? Como é que isso acontece na prática? Eu quero contribuir com a Baia, eu quero lá, pô, eu vou todos os dias do meu trabalho para minha casa e eu uso uma bike. Como é que eu me cadastro lá para ter esse crédito? Como é que funciona? Então, Existe cara, uma plataforma? como a gente está no início, né, praticamente ainda, a gente tem uma jornada grande ainda pela frente, a gente está começando a fazer essas ativações com algumas cidades, né? A gente tem, só para você entender por que a gente precisa dessas conexões, né, das cidades e das empresas, porque o conceito do nosso negócio é uma plataforma de impacto como serviço. Então, da mesma forma que tem o Software as a Service, né, a gente criou o Impact as a Service. Então, a gente tem a mágica ali da coisa, ela acontece que as pessoas e os pequenos projetos estão gerando esses créditos de impacto, né? E a gente tem um marketplace onde as cidades e empresas, elas disponibilizam recompensa para essas pessoas. Então, quando as pessoas elas acumulam esses créditos, elas podem ir nesse marketplace fazer essa troca dos pontos, né, dos tokens delas ali, pelas recompensas que tem no marketplace. E aí, as empresas e as cidades que estão ofertando essas recompensas, elas recebem um impacto, né? Então, como tem um mecanismo ali envolvendo a questão da recompensa, né, que aí demanda um pouco da questão do investimento das empresas, das cidades que queiram investir né, nessas ativações junto com a gente está priorizando nesse primeiro momento as ativações nas cidades. Então, hoje o primeiro projeto que a gente tem, que está marcado agora para agosto, a gente fechou com o Recife, junto com a Prefeitura de Recife, e o pessoal lá da área de inovação de Recife. A gente vai abrir o nosso aplicativo, ele vai estar dentro do Conecta Recife, que é um aplicativo onde as pessoas da cidade já utilizam no dia a dia, então não vai ter fricção ali, e vai ter uma divulgação lá interna, e a gente vai começar a ativar a primeira cidade em Recife. Vai ser o nosso primeiro case de cidade, né? Não, legal. E porque assim, então a Baia hoje trabalha em duas frentes, pelo que eu entendi. Uma frente é você preparar esse ambiente junto às cidades para promover esse portfólio de recompensas para aquela pessoa física que tem o aplicativo e que, de alguma forma, gerou créditos pela atitude que ela teve de não gerar, de ter uma atitude mais sustentável, de responsabilidade mais sustentável. Aí ela vai gerar créditos dentro do aplicativo e esse aplicativo, esses créditos, ela vai poder trocar por alguma ação junto a uma cidade, por exemplo, sei lá, se algum dia uma prefeitura adota, por exemplo, trocar créditos por desconto no valor do IPTU, por exemplo, né? Ou uma passagem de ônibus. Ou uma passagem de ônibus, ou um ingresso para um cinema. Falando dentro da área de saúde, doutor, o senhor acha que é possível também uma que consulta médica? As empresas de saúde veem com bons olhos? Acha que esse tipo de troca favorece o ambiente da saúde como um todo? Sim, sim. As empresas de saúde, as cooperativas médicas, né, eles têm essa pegada e incentivam, né, o desenvolvimento da saúde com medidas de prevenção, de atividade física,
E a gente acredita muito nesse projeto, né, da Bio, e é por isso que a gente está encampando, tá junto com o Rodrigo nesse projeto. E a gente vê muita dificuldade para começar, né, porque a gente esbarra aí em regramento na lei, no trânsito, que é muito perigoso, né? E a gente sabe que isso é uma questão muito importante. Mas a gente vê com muito bons olhos o desenvolvimento dessa política sustentável de locomoção, nesse caso. Né? O doutor Luiz tocou numa coisa legal, que é o seguinte: até a legislação, inclusive, eu acho que ainda é muito nova, né? Acho que tem pouca legislação a respeito, né, Rodrigo? Do tipo, assim, como implementar isso dentro do escopo do funcionamento orgânico da cidade. Isso às vezes passa por aprovação na Câmara Municipal, né? Tem uma série de regramentos que ainda é novo para você desenvolver. Então, assim, hoje, e outra coisa, né? Custa dinheiro, né? Fazer isso não é uma empreitada muito fácil. Justamente, cara. Essa é a grande... É um trabalho, cara, que a gente vem desenvolvendo, porque isso, na verdade, isso é um problema global, né? A questão que quem paga a conta da sustentabilidade no mundo. Mas o que você acha que hoje, dentro do projeto da Bion, qual é o maior desafio? Qual é o gatilho que você fala assim, pô, esse aqui é meu norte? É o meu norte. Quando eu chegar aqui, nesse ponto, o meu negócio ele se torna muito escalável e daqui para frente o jogo muda. Carlos, eu acho que hoje as empresas, os canais que têm audiência, eles têm mais facilidade de escalar, né? Então, hoje a nossa missão hoje é poder engajar as pessoas dentro dos projetos que a gente está em desenvolvimento, né? E trazer essas pessoas para estarem ali dentro do engajamento, né? E a gente passar realmente a ter uma audiência, né? A partir do momento que você engaja 1,5 milhão de pessoas em Recife, 750 mil pessoas em São José, por exemplo, que é uma outra cidade que a gente está tendo boas conversas. São José dos Campos é uma cidade que está acima da média hoje no Brasil, é a primeira Smart City do Brasil, uma cidade de referência em sustentabilidade e inovação, e a gente, cara, possivelmente a gente está indo para lá. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente implemente as nossas soluções, né, nessas duas cidades, que são duas cidades de referência na área de inovação, na área de tecnologias disruptivas, eu acredito que a gente consiga ter esse engajamento e comece a criar uma audiência. A partir do momento que você tenha, né, 2 milhões de usuários, 3 milhões de usuários, as empresas, naturalmente, elas já vão começar a olhar de uma outra forma. Então, acho que o desafio nosso hoje é realmente trazer esse engajamento e ter essa audiência, que aí a gente vai passar a ter um pouco mais de força, digamos assim, até para poder trazer as empresas para estarem ali patrocinando de uma forma mais natural, né? É uma gangorra, né? Porque, de um lado, tudo bem, você tem que trazer as pessoas para dentro e assim, eu acho, mas assim, eu tenho uma sensação de que quando as pessoas entendem do que se trata, e até porque aquilo não vai gerar nenhum tipo de esforço próprio fora da rotina dela diária, do que ela já faz, eu acho que quando elas entendem isso, eu acho que não tem dificuldade em trazer elas para dentro, né? Mas fazer com que elas conheçam o projeto como ele acho que essa talvez seja a maior dificuldade de engajar, porque se alguém diz para você assim, olha, cara, baixa esse aplicativo aqui e você vai ter créditos aqui que em algum momento você vai poder trocar os créditos das tuas atitudes, né, que são saudáveis para o meio ambiente, por recompensas. É o jogo do ganha-ganha. Né? Aí entra a questão aqui, recompensas, né, também. São coisas que a gente tem trabalhado muito, Carlos, essa questão de gerar o estímulo das pessoas, né, também. A gente tem tido boas conversas com empresas do mercado de energia também, para que a gente consiga atrelar as validações e as ações climáticas com desconto na conta de energia.
né? Faz todo sentido. Você tem um mercado hoje. Eu, pra mim, sou um que vou. Você tem. São coisas que às vezes incentivam mais, né? Pô, você vai querer. É porque a pessoa vê um resgatar ali resultado prático ali na conta porque dele, isso faz tem sentido. gente que não vai querer o cartão do Netflix, ou o cartão do Google, ou o cartão da Uber, né? Às vezes não faz sentido para a pessoa, mas o cara acessar ali, de repente, né? De ter um desconto todo mês ali, ele conseguir acumular ali, ter 30, 40, 50 reais de desconto na conta dele de luz, é uma coisa que de repente já dá um impacto, já dá um estímulo para ele ir Não, total, fazendo essas validações ali E das eu ações. E é por uma favor, uma ação que puxa a outra também, porque essa questão da energia, ela está diretamente ligada com energia renovável, né? Então, já são vários tipos de ações, né? O nosso intuito é sempre estar trazendo novas formas de ações dentro da plataforma. E a parte da recompensa ela é uma delas também. Essa é a recompensa econômica, né? Na área de saúde a gente percebe, né, que é uma recompensa de saúde. Você vai ter menos problemas de saúde, você vai ter mais força para você trabalhar. Eu percebo, eu tenho feito meu trabalho no dia a dia com bicicleta. Né? Eu passei 2 anos nos Estados Unidos, voltamos agora à família em janeiro, né? E percebi como é que é importante o cumprimento da lei do espaço e da locomoção. A gente via crianças indo para a escola na rua, criança de 6 anos, 7 anos na bicicleta, sozinha, atravessando faixa, e os carros paravam como se fosse ali com um nível de segurança que você se sente à vontade para fazer isso, né? O presidente da República atravessando. A criança para, todo mundo para. Entendeu? Então, existe uma cultura que a gente precisa atravessar, romper, até para além da parte financeira, porque a parte cultural. Eu estava outro dia andando aqui, no centro da cidade, voltando do trabalho, e tinha um corredor de carros, eu vindo de bicicleta mecânica, que eu estou preferindo a minha mecânica do que a elétrica, que dá mais preparo para mim. Né? A elétrica é mais confortável, mas eu prefiro a mecânica. Só tem a questão, às vezes, já está muito quente também, você chega suado um pouco. Vou comentar isso. Mas aí vem a pergunta, a mecânica gera mais crédito que a elétrica? Praticamente é quase a mesma coisa. Então, e aí é importante aí pra gente medir depois. Mas, então, assim, eu tava voltando para casa e eu, num corredor, uma moto veio atrás de mim e o cara reclamou: poxa, essas bicicletas atrapalham o trânsito, estão atrapalhando a gente. Ele, poxa, olha a cabeça da pessoa. Ele acha que a bicicleta está atrapalhando. Será que a bicicleta atrapalha mais do que um monte de carro? Então, assim, a mentalidade... É muito cultural, muito cultural. É difícil você mudar essa coisa. E tive também uma experiência, fui num casamento de um amigo na Holanda, e eu fui para o casamento com a minha esposa, nós fomos de bicicleta. Que bacana. Nós fomos de bicicleta, aquilo foi uma coisa... É muito comum, né? Lá, né? Bicicleta, em Amsterdã. E aí chegamos, e era 2 horas da tarde. Lá né? tem Era, muito incentivo. então, assim, Lá eles pagam para você andar de bicicleta. e aí eu perguntei, mas e essas... É muito parecido com o que a gente faz. Não, sim. Aí eu vi as crianças assim na chuva, assim, as mães indo, pegando chuva com as crianças na garupa, e eu falei com meu amigo, mas as crianças, tá nevando, as crianças estão, choveu, põe a capa e vai, chega molhado, seca. Então a gente tem essa cultura de choveu, não pode andar de bicicleta. Isso Então, tem que mudar muita coisa da nossa cultura, cultural, tá na rotina, tá incorporado ao dia a dia Isso, deles, a né? infraestrutura do Brasil atrapalha bastante, né? Né? claro. Você pegar a Holanda, cara, as vias que as pessoas têm para circular e se transportar de bicicleta são fantásticas, né, cara? Perfeito. Acho que praticamente 100% da cidade tem até túnel, cara. Perfeito. Eu trabalhei muito tempo ali na área portuária do Rio de Janeiro, fazendo especialização no Hospital dos Servidores, e é uma área abandonada, né? E o governador, o prefeito, ele fez uma modificação e desenvolveu, e tem muitas vias de ciclovias, e hoje você vê os patinetes, as bicicletas andando para lá e para cá. É verdade. Então você precisa disso, você falou, o poder público precisa abraçar e botar para frente esses projetos, né? Essa ideia de Não, faz toda a diferença. E tem uma medição, cara, desculpa me interromper, dessa questão
das cidades que estimulam os seus cidadãos a ter comportamentos mais saudáveis, sustentáveis, né? Principalmente a questão do uso de bicicleta, né? Da caminhada, do retorno que isso traz para a cidade financeiramente falando. Uhum. Né? Como o próprio Luiz fala, porque ele é um cara da saúde. Não, Né? porque isso reflete na saúde, né? A saúde das pessoas no dia a dia acaba refletindo na saúde como um todo, né? Isso é um caminho de mão dupla, né? São os acidentes, menos acidentes. É uma coisa vai em cascata, né? São vários. Tem uma, Assim, uma é um processo. A gente sabe que assim, é novo, né? Nós estamos no começo, mas essas iniciativas como a da Bion, eu acho que vão trazer essas novas tecnologias e a maneira de inserir a pessoa física nessa discussão vai agregar bastante, porque assim, em algum momento, hoje a gente assim, quando chega próximo a esses momentos que são de eleições e tal, sempre os mesmos temas vão para a mesa. É segurança pública, é inflação e tal, saúde, mas a discussão ambiental, daqui a pouquinho vai vir para essa mesa também. E vai ser importante, as pessoas vão perceber a importância que isso tem. Né? Mas enfim, vamos lá. Então, eu te perguntei o seguinte, onde é que a Bion vai dar o start de escalável? Você disse que então é trazer para dentro da plataforma um número grande de usuários. Esse é o momento em que a gente vai conseguir que isso performar como uma startup já escalonada. Assim, a gente tem priorizado, Carlos, assim, projetos onde a gente consiga ter volume, né? De pessoas, né? Então, você está falando com cidade, você está falando com grandes empresas. A gente fez um trabalho agora recente com o Carnaval do Rio também, né? Com a área de a diretoria de sustentabilidade, né? Toda a parte de recicláveis, lá de economia circular, a gente criou toda a parte de rastreabilidade, do impacto que gerou com a parte de economia circular lá do Carnaval. E a gente tem o intuito de, né, esse trabalho foi um piloto para que a gente possa também, em algum momento, estar atingindo, né, o público do Carnaval, que é gigantesco. Uhum. Né? Então, tem projetos que a gente está assim, tentando priorizar, no caso, a parceria com a Sociedade Médica, a gente fazer um trabalho, né, com os médicos que são extremamente influentes na sociedade, né, a gente conseguindo trazer o engajamento dos médicos, né, para fazer ali suas validações da parte da mobilidade. Daqui a pouco a gente ativa ali a parte de reciclagem, de economia de energia, outros tipos de ações, né? A gente tem um tracker lá legal também de plante uma árvore. Então são vários tipos de ações que a gente está desenvolvendo ali, esses mecanismos dentro da plataforma, do aplicativo, que respondendo a sua pergunta que você fez, eu não te respondi, ele é um web app, né, que a gente chama, né? Então, você não precisa baixar, ainda a gente a gente achou mais prático, né? A pessoa lê um QR Code, ele já instala ali o ícone do aplicativo, você não precisa baixar da Apple nem da Google Store nesse momento. Né? Quem quiser entrar aí é bion.global ou behero.pro. Não, legal. Depois vamos deixar nos créditos aí, Gustavo, para o pessoal poder acessar. Então, aí, vamos lá, vamos continuar nesse tema aí. Então, assim, na Bion, lá no aplicativo BeHero, ele tem uma funcionalidade que assim, é rastrear, validar, educar, recompensar. É mais ou menos essa linha de... É o DMRV, né? Que a gente chama, né? A gente faz Explica melhor para a gente o que é isso. A gente faz a validação, o registro e o monitoramento, né, dessas ações, registra dentro da nossa blockchain privada. E aí, a partir dali, entra um protocolo científico ali validando e calculando o quanto que aquela ação ali gerou de economia de carbono, né, dentro daquela ação, e aí gera uma pontuação. E essa pontuação ela tem um lastro, né, em carbono evitado. Legal. E fala um pouco dessa parceria com a Sociedade Médica. Como é que está acontecendo isso, doutor Luiz Flávio? Fala pra gente. O Rodrigo, né, a gente se conhece há mais de 10 anos, talvez, né, Rodrigo? Sim. E no clube, e a gente sempre viu, né, o Rodrigo envolvido com o desenvolvimento, com a patrocínio mesmo de atividades esportivas, né, preocupado com o desenvolvimento de sociedade, de saúde, e ele apresentou esse projeto pra gente,
vendo que, né, eu andava de bicicleta, ele trouxe essa. Estão fazendo Acompanhando ele no Instagram, cara. É. Andando de bicicleta para cima, para baixo. Bom, você vai contribuir. Já tem um garoto propaganda aqui para nós. Estamos noivos. Vamos lá. Estamos noivos já, né? E aí a gente abraça isso e enxerga isso como um modelo de desenvolvimento, né? A sociedade, como eu falei, a sociedade médica, ela visa o desenvolvimento, não é só o desenvolvimento da saúde, mas da sociedade como um todo. Então, isso é uma coisa espetacular. E Barra Mansa, ela tem uma característica, né? A nossa região, Volta Redonda, Resende também, mas Barra Mansa, ela tem uma característica social forte. Então, a gente tem que... As entidades são muito ligadas, né? A CIAP, CDL, Sociedade Médica, enfim. Então, acho que a gente quer criar essa força, né, desse projeto que eu acho maravilhoso e, de repente, a gente conseguir que o governo, a gestão pública também abrace essa causa e nos dê esses caminhos para essa ideia maravilhosa. Isso é muito bacana. Não, sem dúvida. Eu acho que as instituições, elas são muito atuantes, né? E Barra Mansa e Volta Redonda também. E eu acho que é o caminho natural. É o caminho natural dentro do teu projeto como empresa de desenvolvimento e que o poder público e as instituições que estão ao redor, que fomentam o trabalho em sociedade, né, vão precisar abraçar. O que a gente estava falando agora há pouco é o inevitável, né? E acho que as cidades e as instituições que entrarem mais rápido nesse jogo vão colher frutos, né? Então, assim, para as pessoas que estão aqui nos escutando e tal, que fazem parte, que estão à frente dessas instituições, até eu vou trazer aqui o Paulo do CDL, o convite também para a Fernanda da CIAP e até para as pessoas do poder público participarem desse debate. Eu acho que é importante. Isso, em algum momento, vai ser tão decisivo quanto é hoje discutir segurança pública e saúde, etc. Né? Perfeito. Tá? Mas vamos lá, Rodrigo, vamos dar um próximo passo aqui. Vamos lá. O que você acha, assim, em se tratando de segmentos por setores de empresas? Em que nicho você acha que a Bion, através das iniciativas, consegue ter um poder de penetração maior hoje? Você acha que realmente é junto a governos, ao poder público, ou as empresas privadas hoje, elas têm mais abertura para entender o que é o projeto e te ajudar nessa empreitada? Você acha que tu consegue... Qual seria o caminho natural para você hoje? Governos ou empresas privadas? Carlos, na verdade, a gente tenta seguir os dois caminhos, né? Porque as empresas estão um pouco mais maduras, né? Digamos assim. Mas elas hoje ainda... de repente, eu acredito que elas estão num foco ali muito no social, né? Ou já patrocinando alguns projetos. Elas ainda também precisam enxergar a questão da visibilidade realmente da rastreabilidade que a gente desenvolve, da visibilidade que a gente dá para essas ações, da mensuração das evidências desses projetos, dessas ações que elas patrocinam, que elas investem. Eu acho que muita coisa fica solta, né? E a gente consegue, não só através da plataforma que a gente desenvolveu ali de ativação de pessoas, né? A gente tem outras soluções que a gente está em desenvolvimento também, né? Para a questão ESG, de uma forma mais ampla, né? De conformidades, de mensuração e de validação, né? E unificação dessas informações que as empresas hoje já abraçam, né? Então, então são vários caminhos, na realidade. Hoje o mercado ele é muito grande, mas eu acho que as duas coisas elas têm que andar junto, né? Não adianta a gente só focar num lado e deixar o outro. A parte pública, né? Das prefeituras, dos governos, das empresas e das pessoas, elas têm que se falar, elas têm que se integrar, elas têm que se comunicar. E esse é o papel que a gente tenta fazer de trazer ali uma plataforma que possa agregar valor para a sociedade como um todo, né? Então, todo o conceito que a gente fez foi justamente para isso. Porque tem uma polêmica muito grande, não sei se vocês concordam, que o termo é ESG, que é Environment, Social and Governance, né? Em inglês, né? Que é meio ambiente,
social, quer dizer, como a empresa se relaciona com a comunidade no qual ela está inserida, né? Praticamente, e a parte de governança. Porque, assim, tem uma polêmica muito, muito grande, não sei se vocês vão concordar comigo, que é sobre como as empresas usam de uma forma, não vou dizer errada, mas assim, usam a contribuição ambiental como uma forma de gerar marketing positivo para ela frente à comunidade onde ela habita, né? Tipo, isso se aplica E às vezes acaba dando tiro no pé, né? Porque Não, e às vezes não é, né? Tipo assim, usa mais aquela... a última que tomou uma multa violenta aí acho que foi a Gol, cara. Se eu não me engano, pintou um avião de verde numa ativação, querendo vender uma imagem, né, sustentável. É o tal do greenwash, né? Que a gente chama, né? Então, eu ia entrar nesse assunto aqui. É uma maquiagem verde, né? Eu ia entrar nesse assunto sobre greenwashing, sobre esse termo e o que significa greenwashing. Explica pra gente melhor. O greenwashing é uma maquiagem verde, né? A empresa bota ali uma imagem de um símbolozinho de reciclável ou um símbolozinho de sustentável e na realidade, na prática, ela não demonstra nada, ela simplesmente vende um conceito, uma imagem por estar fazendo alguma ação que ela considera diferenciada, mas na realidade ela está vendendo um conceito que ela não consegue demonstrar na prática e evidenciar na prática o que realmente ela está contribuindo para o planeta. Ou seja, não tem rastreabilidade, não tem comprovação não tem comprovação, não tem evidência, então não existe na realidade. Aí considera-se um greenwash, né? Ela está vendendo uma coisa que na realidade ela não está demonstrando na prática. Falta uma validação universal, né? Para isso, né? Então, isso é muito comum, né? Assim, mais comum do que a gente consegue entender, porque eu vejo, e acho que o consumidor todo vê, às vezes, até na embalagem do final do produto lá, alguma menção em alguma coisa de sustentabilidade e tal, mas aquilo parece, assim, eu olho, soa falso, né? Porque você não tem ali uma credibilidade de alguém que certificou, de alguém que trouxe uma experiência anterior, que tem autoridade para falar sobre aquilo, né? Então, acho que tem muitas empresas que estão entrando nessa armadilha. E às vezes envolvem capital, né? Envolvem dinheiro numa ação que não está realmente trazendo benefícios em sustentabilidade, né? Porque acaba que o foco não está na sustentabilidade, não está na raiz do problema ali, né? Está em, como você falou, está em gerar o marketing ali, ou está, né, em gerar algum tipo de engajamento com os clientes, com os consumidores, e aí acaba saindo do foco. Do foco, né? Deveria ser, né? Na realidade, o ESG, ele são os valores, né, que a empresa entrega para o mercado, além do lucro em si, do produto dela. Então, como que ela se diferencia, né? Como que ela entrega, né, outros né, valores para a sociedade, né? E como que ela mede isso, como que ela, né, entrega ali uma visibilidade efetiva, que impacto que isso está gerando. Então, as empresas hoje elas têm que ter uma preocupação muito grande nesses quesitos ali, né? De validação, de mensuração, de impacto, da rastreabilidade, de transparência. Né? E é um posicionamento que a gente tem, né, da nossa plataforma hoje, de ter uma transparência radical, que a gente chama, né? E as empresas hoje, cara, ainda precisam amadurecer muito nesse quesito. E a gente estava conversando aqui antes, no bate-bola aqui, antes de abrir a live, sobre como é difícil, doutor Luiz Flávio, trazer esse mercado para falar uma linguagem só, né? Porque essa sigla ESG, ela abrange muitas atitudes empresariais e de governos, e a forma de validar isso está distribuído entre N empresas certificadoras, empresas que geram consultorias em meio ambiente, né? Em algum momento isso vai ter que todo mundo migrar para uma linguagem única, né? É mais ou menos isso? Eu acho que isso, por enquanto, é uma política para o sucesso das empresas, né? Você tem que ter o ESG, né? Você pensar no ambiente, no social e na governança. Saiu desse tripé, a empresa está
com um futuro comprometido. Então, é mais hoje filosófico do que... e mais, realmente, falta ainda uma certificação, né? Porque a empresa que se diz... Padrão, né? Na realidade, não tem, né? Porque cada empresa, no caso hoje, né? Se pegar as grandes empresas, algumas tentam trazer ali para si, por conta da credibilidade dela no mercado, né? Esses frameworks, né, que a gente chama, né? Hoje, cara, são vários, né? Hoje são mais de 30. Então, é uma sopa de letrinha, cara. É IFRS 1, IFRS 2, ISO. A ISO, então, tem vários, né? E você tem outros tipos de validações e certificações, né? Que envolvem as operações. Então, hoje como eu falei, são mais de 30 e a tendência... eu não sei se você falou de ter uma única, eu não sei se a gente vai conseguir chegar nesse ponto. Seria bom, mas como que você vai pegar dessas 30 que hoje já existe e falar, ó, a minha é melhor, né? Claro, a gente está desenvolvendo um produto hoje justamente nesse sentido, que chama, a empresa chama Verax, de veracidade, Verax ESGX, que é uma metodologia nova, como se fosse um ESG 2.0, são, ao invés de 3, são 8 pilares, né? Além do meio ambiente, do social, da governança, você tem conformidade, integridade, inovação, gestão de risco, entre outros ali que é uma tese de um PhD, né? Que virou um sócio nosso. Ele teve uma tese publicada pela USP, né, para poder ter uma amplitude, né, mais parruda e mais embasada, né, do que a gente acredita que a empresa possa realmente entregar para o mercado e, inclusive, acessar recursos internacionais que pedem, né, essas validações um pouco mais amplas. Né? Então, tem alguns gaps ainda que pode ser melhorado e a gente está trazendo. Mas assim, cada um vai puxar uma sardinha para o seu lado e dizer... Mas assim, a nível no mundo, existe um braço de meio ambiente da ONU que valida essas certificações ou não? Eu estou enganado. A ONU é a instituição que hoje dita os rumos dos protocolos de ESG, não? Ou não? Não é? Existe uma instituição... que lidera as políticas de ESG no mundo, que seja uma instituição pública? Não, porque não envolve muitas questões corporativas mesmo, né? E a ONU ela não abraça tudo, envolve mais as questões de meio ambiente, de social, né? Uma parte. Né? Não, porque assim, ao meu ver, que a gente estava falando, eu acho que em algum momento vai ter que haver uma tradução. Vai ter que haver uma padronização, né? Como você acho legal, assim, super interessante você ter colocado aqui que vocês estão desenvolvendo assim, o que seria uma extensão dos protocolos de ESG, né? Que você chamou de X, quer dizer, além dos 3 pilares, mais 5 pilares que as empresas vão poder abordar, e se elas estiverem em consonância ou cumprindo esses pilares, elas vão ter mais abertura, por exemplo, a financiamentos de créditos internacionais, a empresas investidores. Isso é super positivo. O que eu imagino é que esses pilares, em algum momento, vão ter que convergir, todos eles para serem de propósito de avaliação única, né? Ou seja, qualquer empresa no mundo que cumpra pelo menos, como a gente tem os protocolos ISO 9000 e tal, que cumpram pelo menos parte daqueles vão estar acreditadas em participar daquele programa ou adquirir financiamento, enfim, eu acho que é esse o caminho, né? É isso aí. É isso? A empresa, quanto mais ela demonstrar, ela mais acesso, né? E entra a questão da credibilidade também junto ao mercado, né? Com seus parceiros, fornecedores, consumidores. Beleza. Então, assim, o que você acha assim que agora na Bion, no momento em que a Bion está, o que você imagina que seria um próximo passo para construir essa credibilidade? O que você entende assim que seria determinante na Bion nesse momento agora?
o teu maior desafio em construir credibilidade, em alavancar nas duas pontas. Você tem que trabalhar tanto do lado de instituir governos e empresas, quanto no lado de trazer as pessoas para dentro do projeto. Ô, Carlos, é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente fala, né? Então a gente está 5 anos aí já nessa caminhada. Os primeiros anos ali foram muito na parte de validação do conceito do negócio. E foi muito legal, foi muito positivo, mesmo não tendo o produto em si pronto, né? A gente teve muita validação positiva da ideia, do conceito, né? A gente teve a oportunidade de ser convidado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Relações Exteriores do Brasil. A gente representou o Brasil em 2 eventos internacionais, né? Nos primeiros anos. A gente chegou aí um evento na Espanha, a gente foi um evento do G20 na Índia. E lá atrás, cara, a gente, né, acabou investindo uma parte de um recurso de um investidor anjo numa empresa que não entregou para a gente, né, a parte do desenvolvimento. Hoje, graças a Deus, a gente tem a parte do desenvolvimento da tecnologia toda dentro de casa. Isso para a gente é um grande diferencial, porque a gente está acelerando bastante coisa. Aí a partir desse momento, a gente validou a empresa e agora acho que a principal missão é a entrega, né? É o que a gente procura ter bastante para ter a credibilidade, é o alinhamento do discurso, né, Luiz? Do que você faz, o que você fala, né, e o que você entrega, né, para o mercado, e você ter uma coerência e realmente entregar um produto que funcione conforme você está vendendo, né? E é um grande desafio, porque o nosso desafio, o Carlos, é a gente conseguir, cara, até 2030, a gente conseguir engajar até 100 milhões de pessoas. O nosso intuito é a gente criar toda uma base sólida aqui no Brasil, né? Como a gente falou no começo, né? Sou eu aqui no Brasil, a gente tem o Márcio que está, né, lá em Portugal, na Europa, e a gente tem um outro sócio nos Estados Unidos. Então, a gente está em 3 continentes praticamente, e a gente quer alcançar, a gente quer escalar, a gente quer realmente criar um case aqui, entregar com qualidade nas cidades aqui no Brasil para poder escalar para o mundo. Tá. Né? O Brasil, assim, os teus sócios, eles estão desenvolvendo esse trabalho também lá nos polos onde eles estão. Você Tá quer dizer, todo mundo a focado. base para desenvolver o projeto é Brasil. Brasil. Tá? E existem projetos paralelos ou parecidos com a da Bion fora do Brasil? Carlos, tem, mas assim, exatamente igual ainda não, né? Então, esse é um tema que a gente estava discutindo até com o nosso jurídico. A gente está trabalhando a parte de registro de marcas e patentes, de registro de software, registro da ideia e tal. E a gente tem pesquisado bastante, mas assim, com o conceito de validação ali, nesse quesito, né, dessas primeiras soluções ali de validação de ações individuais, né, a gente tem uma plataforma aqui no Brasil até, mas eles são focados na área só de mobilidade. Né? Tá. A Bion, ela se diferencia um pouco porque ela é uma plataforma multi-ações, multi-protocolos, né? E com várias possibilidades, né? Além de outras soluções que a gente está trazendo. Então, tem alguns diferenciais por conta de todo o ecossistema que a gente está criando, que a gente só consegue ter ali concorrentes, digamos assim, se você unir 2, 3 operações de empresas diferentes. Entendi. Entendeu? Tá. No caso da Bion, você tem uma esteira um pouco mais ampla com relação a gerar sustentabilidade dentro da proposta da Bion de envolver as pessoas, mobilidade, reciclagem, economia de energia, Não. enfim, de outras ações, né? São várias ações, além de soluções que a gente também está desenvolvendo aí para as cidades e para as empresas na área ESG de uma forma mais ampla. Maravilha. Doutor Gustavo, quanto tempo nós temos de live aí? Pô, já 1 hora já? Cara, vamos ter que aumentar essa live para 2 horas, porque, tem metade da pauta ainda pra gente conversar aqui. Mas tá bom, vamos lá, vamos ver o que dá pra gente fazer aqui, tentar fazer...
Botaram aqui Quick Fire. É bacana? Quick Fire, legal? Vamos lá. Respostas rápidas. Uma palavra que define futuro de ESG. Acho que você já respondeu um pouquinho, mas vamos lá. É uma palavra, eu botaria evidências, né? Evidências. Comprovação, evidências. Isso, rastreabilidade, Rastreabilidade. prova, eu acho que é legal. Doutor Luiz Flávio, que hábito, na sua opinião, todo empresário deveria adotar hoje com relação às práticas de sustentabilidade? É o hábito de estar atento às mudanças, né? Aceitar, a mudar o seu hábito, de como se locomover, né? Como se comportar. Eu acho que hoje, né, a gente tratando aqui dessa parceria com a Bio, o deslocamento seria uma coisa muito importante. Especificamente na área de saúde, o profissional médico hoje, talvez isso seja uma preocupação que ele não tenha hoje, até porque o profissional médico tem muita preocupação. Mas, assim, tem algum momento que esse profissional também tem que assim, tirar um pouco do tempo dele para ter essa preocupação em sustentabilidade, às vezes dentro do consultório, uma ativação dentro do consultório, mesmo que seja pequena, com resíduo de saúde hospitalar, enfim, pequenas atitudes que podem contribuir. Acho que o profissional médico tem que ter essa atitude. Sim, existe, né, incentivos dentro das cooperativas médicas, né? E isso é um comportamento pessoal, é cultural mesmo, né? Então é importante a educação. A partir da educação mesmo. Na minha visão, é isso. Educar as crianças, principalmente. Maravilha. Rodrigo, o que você acha que é uma tendência natural desse mercado assim, a curto prazo? Você acha, assim, como é que esse mercado ele vai assim, a dinâmica desse mercado a curto prazo? Qual é? O mercado que eu falo, o mercado de crédito de carbono, mercado de como as empresas se relacionam com o meio ambiente. Assim, como é que esse mercado se desenvolve a curto prazo? Vocês têm essa visão na Bion? Rapaz, eu espero que se desenvolva bem rápido, porque, Carlos, como a gente falou, né? A questão o foco, né, nosso sempre começou por conta da crise climática, né? Então a nossa ideia é sempre tentar contribuir de alguma forma para poder reduzir esse ampulheta, né, que está escorrendo, né? E que a gente, cara, espera que as empresas entendam, né, que realmente isso não é uma discussão política, né? Isso não é uma discussão de um lado político, né? E que isso realmente é um problema do planeta, né? Sobrevivência da espécie humana. É né, ciência pura, né? Ciência Eu gostaria de passar o que os dinossauros passaram, né? Então, eu espero que, cara, os empresários eles passem a ter uma visão, né, um pouco melhor. E como o Luiz falou, isso é um trabalho educacional, cultural, que o que a gente está fazendo aqui, né, vai alcançar, e outras pessoas estão fazendo, estão falando, estão se posicionando. Eu acho que isso é muito importante para que as empresas, as cidades, elas, né, possam realmente entender que isso é um tema extremamente importante para a gente. Muito bom, gente. Não, eu acho que ficou assim, da nossa conversa aqui, eu abri aqui a live falando com vocês que eu tenho muito interesse e tenho muitas dúvidas também sobre esse assunto. Mas assim, se eu pudesse resumir o nosso bate-papo, assim, o que eu entendo é que assim, pequenas ações feitas por pessoas geram muita diferença, desde que sejam milhares de pessoas. Sim. Então, assim, pequenas ações por milhares de pessoas vão trazer um grande impacto. Eu acho que é isso que resume a nossa responsabilidade, né, como seres humanos, né? Como o Rodrigo colocou agora, a gente não é político, não é empresarial, não é sobre dinheiro, é sobre sobrevivência do planeta. Cuidar da nossa casa. As pessoas têm que entender que o planeta é a nossa casa, né, cara? Então a gente tem que cuidar da nossa casa. Né, na realidade. É isso. Acho que a Bion trazendo aí esses milhares de usuários para dentro da plataforma, criando facilidade, criando recompensa, eu acho que é um caminho bacana, cara. Então, assim, eu queria
já finalizando, mas pô, parabenizar vocês pela iniciativa. Acho que a gente pode até assim, voltar aqui numa outra live para abordar assuntos que faltaram aqui, porque realmente uma hora passa rápido, porque a gente vai se envolvendo no papo e aí, quando viu, já passou. Até uma sugestão, você falou em debate, né? Às vezes, ao invés de fazer você pode fazer tipo uma mesa redonda também, né? Com várias pessoas, também é legal, né, Luiz? Sim, claro. Com 4 pessoas, né, diferentes, de áreas diferentes, que de repente se complementam. Eu acho que de repente rende um bom, né? Um bom podcast. Não, é legal, até porque nós falamos aqui antes de abrir, e você falou quando começou, porque assim, você, às vezes, escutar o contraditório é importante para formar um senso crítico, né? Então, assim, se você tem o seu conhecimento, seu propósito, suas ações, né, práticas do dia a dia, mas e acho que isso talvez seja uma coisa que falta hoje para todos nós, de uma forma geral, é ter razoabilidade, escutar o contraditório, formar um senso crítico, entender que talvez, né, o que você pensa não seja a realidade, porque a gente cada um vê uma realidade muito própria, não é? Doutor, concorda? Concordo completamente. E aí eu vou essa visão crítica e de saber escutar, eu vou dar o crédito aos meus pais, né? Que foram pessoas que sempre me ensinaram, eu observei, souberam escutar, entender, procurar entender e criticar e ser criticado. Isso aí é fundamental. Você tem que criar esse hábito na sociedade. É isso aí. Perfeito. Rodrigo, se você quiser se despedir da turma, deixa os teus contatos aí. Eu tenho certeza que mensagens vão chegar e as pessoas vão se interessar em participar do Be Hero. É isso. BeHero.pro, Bion, né? Escreve bion.global. Meu LinkedIn, Rodrigo Mentor. Instagram, Rodrigo Mentor. Quem quiser entrar em contato aí também, a gente está à disposição. Plataforma aí, já baixei para vocês verem. É o aplicativo. Legal. Doutor Luiz Flávio, por favor, se despeça então do pessoal. Se quiser deixar os seus contatos, por favor, sua rede social para as pessoas entrarem em contato. Que eu bote a plataforma e pô, viu? Pô, tem como colocar? Pô, o cara que faz tudo acontecer aqui. Nós temos que trazer uma câmera aqui para mostrar você, Gustavo. Aqui é legal. Vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui. Aqui em tempo real, cara, aqui é o site, né? Na realidade, a pessoa pode entrar lá no aplicativo e tal. Uhum. Mas a gente traz aqui em tempo real, cara, tudo que a gente já gerou de impacto até agora, né? Aí teve aqui o caso do Carnaval, teve o case da Motiva, né? Que a gente fez também. Enfim, tem a plataforma Be Hero, né? Que é da Be Hero, que é onde a gente está aqui, que já tem alguns usuários, né? Fora das ativações nas cidades, a gente já tem os primeiros usuários que estão ali, né? Movimentando e tal. Então a gente consegue trazer aqui quanto que a gente já evitou, né, de CO2, né? Espero que esses números cresçam muito, muito e muito. Bacana. Bom, você ganhou mais um usuário, pô. Bacana. Elegante. Bom, agradecer a vocês, participação aqui da Bion através do Rodrigo Mentor, Dr. Luiz Flávio. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, indiquem, mandem um link para os amigos. Para os inimigos também, se quiser mandar, não tem problema. Vai ter muito assunto bom aqui e o nosso próximo episódio vai ser sensacional. Daqui a pouco a gente vai estar divulgando, mas é sobre neurofeedback. O Dr. Luiz Flávio é bacana, é um profissional que atua com a gente lá no clube. Ele faz esse trabalho de neurofeedback, pô, espetacular. Gente, obrigado então. Obrigado. Até a próxima. Contamos com vocês. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço.